a Regina, graças a Deus, tem acompanhado, tem intercedido pelo meu ministério, em todos os lugares, tem sido um canal de vitória. O pastor Davi e a pastora Luciana. Olha a filha, olha a filha. Eu falo sem o microfone. Eu louvo e exalto ao Senhor pela vida do pastor Davi, pela vida da pastora Luciana, que são um casal muito especial que Deus colocou na minha vida e na vida da minha esposa para serem uns grandes intercessores. Com certeza os dois são uma mistura frutífera de bênção, edificação, graça e muito carinho. Eu fico sem palavras para falar desse casal, porque depois que eu conheci os dois, Deus fez muitas coisas no meu ministério, na minha vida, porque são pessoas que gostam de ser bênção na vida de quem também gosta de ser bênção. Olha para quem está do lado e diz assim: seja bênção na minha vida. Diga para a pessoa: essa que você vai colher. Não, é a lei da semeadura. Com Deus não se brinca, que Deus não se zomba, o que o plantar, ele vai colher. Louvo e exalto. Tem muita gente que eu amo aqui, eu conheço muita gente pelo nome, e deixa eu já me atestar, porque eu tenho muita coisa para falar. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de dizer para os irmãos que têm a vontade de abençoar o meu ministério, no teu momento de oração, no teu momento de jejum, apresenta a minha vida, apresenta a vida da minha esposa, que tem me acompanhado por todos os lugares, e intercede por mim. Depois de você ter orado e jejuado, quando você tiver uma 17 anos, tinha uma vida completamente perturbada, tinha uma vida completamente torturada e afrontada pelo diabo, e tinha, não vou ter problema nenhum de falar para os irmãos, tinha um problema muito grande dentro da minha casa. E o problema era o meu pai. Desde que eu entendo por gente, o meu pai é amaldiçoado. Desde que eu entendo por gente, o meu pai sempre liberou palavras de maldição contra a minha vida, que sou caçula, e contra a vida dos meus outros 3 irmãos. Eu nunca tinha recebido um abraço do meu pai, um beijo do meu pai. Nunca o meu pai sentou na sala ou no quarto para brincar comigo. O tratamento do meu pai para com a minha vida era o pior que você possa imaginar. Aos 14 anos eu consegui emprestar uma arma de um amigo meu, e eu fiquei com essa arma durante 7 dias debaixo do travesseiro, porque o meu maior sonho era atirar no meu pai. Eu torcia, e sempre que eu tivesse a oportunidade de conversar com a minha mãe, eu dizia para minha mãe: larga do pai, larga para a gente, pelo amor de Deus, ser feliz. Quando o Senhor me levantou para uma grande obra aos 17 anos, e eu larguei todas as drogas que eu comecei a usar, porque eu não me dava bem com meu pai. Acabei entrando no cigarro, na maconha, no mesclado, no pentinho, no crack. Aos 14 anos me tornei alcoólatra, com 15 anos tive 3 aneurisma cerebral, por causa de inúmeros entorpecentes que eu usava. Fiquei entre a vida e a morte. O Senhor fez um milagre na minha vida, e hoje eu entendo que foi Ele que fez. Aos 17 anos a corda acabou, e Deus decidiu me puxar. Fui para a presença do Senhor, e através da minha vida veio a minha mãe, veio a minha irmã mais velha, veio o meu irmão mais velho, veio a minha outra irmã que nasceu antes de mim, e depois veio o meu pai. Hoje eu tenho uma igreja, eu tenho 3 igrejas que nós estamos dirigindo, 2 em Sorocaba e uma outra em outra cidade. Meu pai é o pastor presidente, eu sou o vice-presidente, e eu aprendi uma coisa através desse testemunho, que nunca é tarde para você se tornar um exemplo. Olha para quem está do lado e diz assim: nunca é tarde para você se tornar um exemplo. Servindo ao Senhor, sabe o que eu entendi? Que Deus está pouco interessado em como você começou. Deus está se importando de como você vai terminar. Algumas pessoas estão preocupadas em como vão começar, em como vão iniciar, e a única coisa que interessa a Deus é como você vai terminar, de que forma você vai concluir a sua história. Deus havia projetado o ministério de Sansão antes de ele nascer. Deus havia feito planos para a vida de Sansão antes de ele ser concebido pela sua mãe. Deus mandou por
mais uma vez um anjo para falar para a mãe de Sansão de como que ela teria que criar aquela criança, como ela teria que se comportar com aquela criança, porque ele teria uma chamada, ele teria um ministério forte, ele teria uma vocação que faria toda a diferença na terra. E a preocupação do casal era grande, até que viesse Sansão. A hora que veio Sansão, navalha não passou na cabeça dele, ele não comia comida suja, não tomava bebida forte, eram as instruções, era o menu que veio junto com ele quando Deus permitiu ele aparecer na terra. E a mãe e o pai começou a tratar assim como convinha e assim como o Senhor havia ordenado. Só que não adianta, uma hora o filho cresce, uma hora a criança cresce. E Sansão foi crescendo e foi desenvolvendo as suas qualidades, foi desenvolvendo as maravilhas na vida dele, mas como todo ser humano, foi desenvolvendo as suas fraquezas, foi desenvolvendo as suas lutas, foi desenvolvendo os seus defeitos. E qual eram os defeitos de Sansão? Eram muitos. Os defeitos de Sansão, em primeiro lugar, ele se misturava com quem não devia se misturar. Naquela época você só podia se misturar com pessoas da mesma tribo, com pessoas da tua mesma nação. Agora Sansão gostava de se andar por todas as tribos e nações e gostava de sair também se prostituindo com todas as tribos e nações. O primeiro defeito de Sansão é que ele gostava de se misturar. O segundo, ele não honrava o pai nem a mãe dele. O pai dele falava 1, ele falava 2. O pai dele falava 3, ele falava 4. Ele não honrava o pai e a mãe dele de jeito nenhum. Tudo que a mãe e o pai dele mandavam ele não fazer, era o que ele fazia. Todos os conselhos que a mãe e o pai dele davam para ele prosperar, ele não obedecia. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Sabe o que você tem que entender? A tua esposa você escolhe, o teu marido você escolhe, os seus amigos você escolhe, mas pai e mãe, Deus deu e pronto, acabou. E não interessa as falhas e os defeitos, nós temos que aprender a honrar. Quem não honra pai e mãe pela Bíblia morre cedo. Quer viver mais, quer permanecer mais, honra o teu pai e a tua mãe, independente da idade que você tenha. Honra, honra, honra. E Sansão não honrava. A terceira falha de Sansão, ele era mulherengo. Não podia haver um rato de saia. Não podia haver uma mulher passando na sua frente e ele já sentia tentações, sentia vontade de se deitar com aquela mulher, ele sentia vontade de se prostituir com aquela mulher. Era sem vergonha. Talvez em determinados lugares ele disfarçava, mas quando ele estava sozinho, ele olhava, ele se tentava, ele prostituía e era um camarada sem nenhuma vergonha na cara. Era um sem vergonha total, um prostituto, um fornicador, gostava de orgias, gostava de encher a cara e cair no meio da mulherada. Sansão tinha que entender que para ser um homem de Deus, ele tinha que ter alguns pilares. Ele tinha que ter alguns pilares. Diga comigo, pilares. O primeiro pilar que Sansão tinha que ter era o pilar do rei. O que é o pilar do rei? É o pilar da provisão. Todo rei tem provisão para os seus súditos. Todo rei tem provisão para o povo. Todo rei, todo presidente tem providência para a tua nação. O que Sansão precisava ter era provisão, era providência. Em segundo lugar, Sansão precisava ter o pilar do guerreiro. O que é o pilar do guerreiro? É ter uma causa para lutar. É ter um objetivo para pelejar e para marchar. Ele precisava ter o pilar do líder. O que é ter um pilar do líder? É pessoas que olhem para você e sintam vontade de te seguir. Pessoas que olhem para você e sentem vontade de te acompanhar. Sansão, ele tinha que ter o pilar do mestre. O que é ter o pilar do mestre? É você ser um exemplo. É você ser um espelho para quem está perto de você. Somente os covardes dizem, olha para Jesus. Os homens de verdade dizem, olha para mim. Somente os frouxos abrem a boca e dizem, olha para Jesus. Os verdadeiros valentes e corajosos dizem, olha para mim. Sabe por que você não gosta de dizer para as pessoas, olha para mim? Porque você não dá exemplo, você não dá testemunho. Um dia você está uma coisa, outro dia você está outra. E o que você fala sentado, você não é homem nem mulher para manter de pé. Sabe o que nós precisamos entender? Que
nós precisamos dizer como Pedro e João quando subiam a escada formosa. Olharam para o paralítico e disse: não olha para Jesus, olha para nós. Agora eu entendo que o apóstolo Paulo disse: não sejam imitadores de Cristo, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando ele. Sansão não dava testemunho, não dava exemplo, ele não tinha esses pilares na vida dele. Sansão era um vadio, um prostituto, um sem vergonha. Agora eu gostaria de perguntar para as mulheres que se prostituíram com Sansão, se dependesse delas para Sansão entrar no céu, será que ele entraria? Sabe o que eu quero perguntar para você? Se dependesse da tua esposa para você entrar no céu, você acha que ela liberaria? Se dependesse do teu filho para você entrar no céu, será que você entraria? Então reveja os seus conceitos e vê se você tem dado exemplo dentro da tua casa. Se dependesse do teu marido, você entraria no céu? Se dependesse do teu namorado, do teu noivo, do teu esposo, você entraria no céu? Que exemplo nós estamos dando? Sansão não estava dando exemplo nenhum. Estava passando por circunstâncias terríveis. Estava passando por circunstâncias terríveis. Sabe o que o homem tem que entender? Deus não está interessado em mudar circunstâncias. Deus está interessado em mudar pessoas. Diga comigo: Deus não quer mudar circunstâncias, Ele quer mudar pessoas. Sabe o que você precisa compreender? Que tudo muda quando você muda. Olha para quem vai falar que assim: tudo muda quando você muda. Já que Sansão era forte, Sansão matava 1000, matava 2000, matava 3000. Com uma raposa ele matava uma nação. Sansão era um cara, rasgava o urso, rasgava o leão. Havia algo de Deus na vida dele, mas que ele perdeu. Ele perdeu, porque houve uma grande queda. Quando ele se apaixonou por uma mulher por nome de Dalila. Diga assim comigo: nada é do nada. Você consegue mais forte? Diga: nada é do nada. Ninguém cai uma hora para outra. Há uma degradação. O que é uma degradação? É quando o ser humano desce os degraus. Degradação é quando você vai caindo daquilo que Deus colocou você. É quando você vai se relaxando da altura que Deus colocou. Nada é do nada. Ninguém divorcia do nada. Ninguém se prostitui do nada. Ninguém adultera do nada. Nada é do nada. Sabe o que Dalila fez? Ela começou a chatear ele. Sansão, você me matou. Onde está a tua força, nego? Devido à minha força? A minha força, ela só dura porque ninguém me amarra com vime. Só que não pode me amarrar com qualquer vime. Tem que ser um vime fresco, um vime seco. Ela amarrou ele com vime, com 3 cordas. E ela disse: Sansão, vem sobre ti os filisteus. Ele estourou tudo, estava pronto para guerrear. Ela viu que não era. Ela disse: você mentiu para mim, Choco. Você mentiu para mim como? Não, é que eu quero dizer para você: a minha força é porque ninguém me amarra com cordas novas. E ele começou a dar motivo: é cordas novas. Tem que me amarrar com a meia do bicho de pau moura. Tem que me amarrar com a garrafa do pastor Davi. E ele começou a enrolar. Sabe o erro do homem? É quando ele acha que ele pode enrolar a esposa dele com essa. Ou eu não? Você trabalha com a esposa daquele jeito na igreja? Não. Aí eu chegar em casa e assim. Sabe qual é o erro do homem? É quando ele acha que ele sempre pode acertar. Que a esposa deita na ponta da mão dele, ele sempre pode fazer ela de gato e sapato. Sabe qual é o erro do homem? É quando ele sempre acha que ele pode dar uma contornada. Só que mulher não é idiota. E uma hora a mulher cansa. Sabe qual é o erro da mulher? É quando ela acha que ela sempre pode colocar o marido dela no bolso. Não, eu dou um jeito. Eu na madrugada, debaixo da igreja, um luxo. Eu levo ele para passear no parque, para descer a montanha-russa, para andar no chapéu. O erro do ser humano é quando ele acha que ele sempre pode dar um jeito em tudo. E ele achava que ele podia enganar a Dalila. Não, a minha força está aqui, uma coisa, nada é do nada. Sabe como um lenhador derruba uma árvore, dando machadadas várias vezes no mesmo lugar? O
diabo não derruba um crente do nada. O diabo dá várias machadadas no mesmo lugar. Você sabe a regra do endemoniado? Alguém sabe aqui a regra do endemoniado? Quem não sabia, não? Não! A regra do endemoniado é esse. Em primeiro lugar, o camarada peca, confessa o pecado, pede perdão para Deus, Deus o perdoa e ele está feito. Essa é a primeira regra do endemoniado, uma regra normal. Ele pecou, pede perdão, Deus perdoa, tá bom. Segunda regra, ele repete o pecado. O coração endurece e o diabo fica rogando. Terceira regra, ele persevera no pecado. O coração endurece ainda mais e ele fica oprimido. Quarta regra, ele faz daquele pecado um hábito. Ele dá brecha e entra um desejo. Quinto estágio, aquele pecado para ele já se tornou uma obsessão. Ele não consegue ficar sem. Está endemoniado e já entrou no demônio. Essa é a regra. Quando o crente diz assim, eu estou oprimido, o que significa? Que ele está tendo um ato de fazer uma coisa errada e entrou no demônio. Então vigia o que você fala, porque a tua palavra tem. A tua palavra tem. O diabo não derruba o crente do nada. O diabo derruba o ministério de um homem, derruba o ministério de uma mulher, pegando uma chave e dando vários golpes no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ai, missionário, é que eu vivo uma realidade dura. Sabe o que você precisa compreender? Deus só vai mudar a realidade quando mudar você nessa realidade. Olha para quem está do lado e diz assim, Deus só vai mudar a realidade. Quando mudar você na realidade que você está. E ele começou a enrolar ela, chegou uma hora que não deu mais. Ela colocou a cabeça dele no colo dela, cortou o cabelo e disse, Sansão, vem contra você os filisteus. Ele se levantou com toda a força, mas aí ele viu que já não tinha mais força alguma, porque Deus já tinha se retirado dele. Deus já tinha se retirado? Deus já tinha se retirado? Os filisteus cataram ele, levaram ele para o palácio. E sabe qual foi a primeira coisa que os filisteus fizeram? Arrancaram os olhos de Sansão. Agora eu pergunto para vocês, por que os filisteus arrancaram os olhos de Sansão? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Mais uma vez, por quê? Por quê? Oi, gente. Por quê? Oi, gente. Por quê? Porque os olhos do crente significa provisão. Diga comigo, os olhos significa provisão. Sabe o que é provisão? Separa. Provisão. Provisão. O que é provisão? É quando você tem uma visão antecipada daquilo que você quer. É quando você já consegue enxergar o que você deseja. É quando você consegue ver as suas metas e os seus objetivos. Quando Deus fala assim, ó, eu sou Deus da provisão, eu sou Deus que vejo a tua vitória antes dela acontecer. Sabe por que os filisteus? Sabe por que os filisteus arrancaram os olhos de Sansão? Porque Deus nunca vai dar o que você nunca viu. Olha para quem está perto de você e diz assim, Deus nunca vai dar o que você nunca viu. É antibíblico. Deus dá algo para você nessa terra que você nunca viu, que você nunca tenha sonhado, que você nunca tenha imaginado, que você nunca tenha desejado. Quando eles arrancaram os olhos de Sansão, sabe o que eles estavam dizendo? Agora ele não pode ter mais nada, porque agora ele não vê mais nada. O peixe morre pela? O peixe morre pela? Mentira. O peixe morre pelo olho. Antes de ele morrer a isca, ele viu a isca. Porque se o peixe for cego, imagina. Vai crescer e vai morrer. O peixe primeiro vê a isca, depois ele morde e morre. O segredo está em como você vê as coisas. E Sansão tinha uma provisão terrível.
Ele via tudo antes de acontecer. Ele via tudo antes de rolar, ele tinha a provisão. Aí os filhos de Deus disseram, o segredo dele não estava somente no cabelo, está na visão. Antes a visão deixou, porque senão ele vai ficar perigoso. Colocaram Sansão no carro, ele ficou na moinha, né? Lá, ele rodou durante anos em circo. Ele rodou durante anos em circo. E dava um sol de rachar. Ele ia naquele sol de rachar, ele ia naquele vento, e ele ia rodando durante anos em circo. Aí eu me lembro do povo de Israel que também rodou no deserto durante 40 anos em. Quando Deus faz um crente patinar, é porque Ele está trabalhando. Quando Deus faz você andar e não chegar a lugar nenhum, é porque Ele está trabalhando. Eu não o que diz? Quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Sabe o que você está entendendo? Enquanto você está patinando, Deus está fazendo projeto. Enquanto você está andando em círculo, Deus está trabalhando pela tua causa. E Ele está fazendo caça. Aquele trabalho era árduo. Aquele trabalho era exigente demais. E ele ficava durante anos. Se eu não desmaiar no processo em que eu estou, eu verei a glória de Deus. Sabe o que Sansão fazia? Se alimentava bem, hidratava bem, para ele aguentar o trabalho de moinho. Se alimentava bem, bebia, se hidratava bem, para ele aguentar o trabalho de moinho, o trabalho do moinho. Ele se alimentava bem, ele bebia bem. Sabe por quê? Se eu não desmaiar no processo em que eu estou, eu verei a glória de Deus. Agora a Sansão estava lá naquele trabalho árduo, não estava nos holofotes, a Skylight não estava lá cobrindo ele. Estava lá no vale. Sabe o que você precisa entender? Deus te vê quando ninguém vê. Diga isso para duas pessoas perto de você. Deus te vê quando ninguém vê. Deus te vê quando ninguém vê. Deus te vê quando ninguém vê. Estava todo mundo bebendo, cachaça. Vamos fazer o seguinte: morreu muita gente no nosso meio por causa desse Sansão maldito. Muita gente foi derrotada e morta na nossa família por causa desse Sansão. Chama ele, vamos zombar dele, vamos brincar com ele. Onde ele está? Ele está no cárcere. Tira ele de lá. O crente é pior quando sai do cárcere do que quando entra. Tirar o crente da prova é correr. O crente quando sai da prova, o crente sai é tudo. Ele já não tem mais nada, porque ele já está, já passou todos os torneios rachados, gostou da moléstia, rachando uma hora. A hora que tirou ele do cárcere, ele saiu aqui. Levaram ele lá no hall principal. E todo mundo começou a brincar com ele, sei lá, cuspir, chutar ele. Quem chutou? É sério. Começaram a zombar dele. Só, irmãos, que enquanto ele estava no cárcere, a Bíblia diz que o cabelo dele cresceu. O cabelo dele cresceu. Deus sempre vai te dar uma segunda chance. Ele chacoalhou a cabeça. E ele viu a tigelinha. Ele disse: Deus, a minha força não estava no vinho, não estava na corda, talvez nem no cabelo. A minha força estava no Senhor. Aleluia. Senhor, me dá só mais uma chance.
ele sentiu a força de Deus. Ele olhou, ele virou, olhou, não dá para olhar, né? Virou para o moço que estava do lado dele e disse assim: me leva até os pilares. Me leva até os pilares. A hora que ele chegou até o pilar, ele abraçou os pilares e derrubou tudo. A hora que ele derrubou, os primeiros foram os do telhado, 3. Depois foi morrendo um atrás do outro, efeito dominó, foi morrendo. A Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Mais homens na sua morte do que na sua vida. Deus não está interessado em como você começou. Ele está se importando em como você vai terminar. Nunca é tarde para se tornar um exemplo. Quando Sansão estava vadiando, se prostituindo, quando ele estava saindo com uma com outra, enchendo a cara, desobedecendo os pais, ele era um exemplo para nós? Não. Antes de morrer, ele era? Não. A hora que ele estava bebendo, se prostituindo, ele era um exemplo? Não. Cego, com o cabelo crescido, vindo do cárcere, ali sendo envergonhado, é um exemplo? Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Nunca é tarde para se tornar um exemplo. Nunca é tarde. Talvez você não pode ser um exemplo hoje, mas amanhã você já pode. Que tem derrota que vale mais que uma vitória. O que ele matou de gente quando ele morreu, ele não matou enquanto ele estava vivo. O que ele matou quando ele morreu, ele não matou quando ele estava vivo. Tem derrota que vale mais do que uma vitória. A Bíblia diz que Ló saiu com os filhos dele de Sodoma e Gomorra, mas a esposa dele não conseguiu sair porque ela olhou para trás. Ela olhou para pastor Luciano, ela olhou para trás e ela falou o quê? Vocês estão vendo? Vocês estão certos? Não foi de açúcar? Não. Não foi de argila? Não. Não foi de porcelana? Não. Foi de cimento? Não. Ela viu mais estátua de? Sal. De? Sal. Você sabia que o sal era o que tinha mais valor, né? Tanto é que a palavra salário vem da palavra Sal. sal. Antigamente, quando você ia comprar uma casa, você comprava um sal. Antigamente, quando você ia comprar um terreno, você ia comprar um sal. Você ia negociar, você comprava um sal. Era com açúcar? Não. Era com argila? Não. Com porcelana? Não. Era com? Sal. Era com? Sal. A palavra salário vem do sal, porque o sal naquela época era dinheiro. Então, ou seja, quando ela olhou para trás, ela virou dólar, ela virou euro, libra, ela virou dinheiro. Ela virou dinheiro. Sabe o que o Senhor queria dizer para mim e para você? Até o pior exemplo tem valor. Nós devemos olhar para trás para aquela mulher? Nós devemos olhar para trás para aquela mulher? Não. Mas ela olhou para trás e ela virou lixo? Não. Ela virou caca? Não. Ela virou dinheiro. Por quê? Porque Deus, quando quer dar um exemplo para nós, seja bom ou seja ruim, ele tem valor. Ele tem valor. Qualquer exemplo, seja bom ou seja ruim, ele tem valor. A hora que ela virou os olhos, ela virou valor. Ela virou sal. Deus queria dizer para você, nos piores exemplos, você consegue ainda tirar coisa boa. Das piores pessoas, você ainda consegue tirar um exemplo do que não se fazer. Tem derrota que vale mais que uma vitória. Tudo que eu passei fora da presença do Senhor, eu não me arrependo de eu ter passado. Porque tudo que eu passei me ajudou a ser o homem que eu sou hoje. Tem derrota que vale mais que uma vitória. Tem quedas que vale mais do que aplausos. Tem falhas e fraquezas que valem mais do que aplausos, confete e lampejuda. Sempre olhe para as suas derrotas e para os seus defeitos como a tua vitória de amanhã. Aleluia! Derrota que vale mais que uma vitória. Ele matou todo mundo. Ele matou todo mundo. Ele matou todo mundo. Ele matou todo mundo. Eu quero encerrar esse culto dizendo uma coisa para vocês. Sansão, a tua adolescência toda, a tua juventude toda, a tua mocidade toda, ele deu a sua força.
Mas no fim da vida dele, ele deu a sua, ele deu a sua, ele deu a sua. A vida toda ele tinha dado a força, mas no fim ele acabou dando a sua. A vida toda ele tinha dado a sua. A vida toda ele tinha dado a sua, mas no fim ele deu a sua. Deus não quer que eu dê a minha força. Deus quer que eu dê a minha vida. Diga comigo, na sua vida, ele não deu a vida, mas na sua morte, ele entregou a vida. Olha para quem está perto de vocês e assim, não dê a vida na vida, dê a vida na morte. Missionário, você vai se esforçar e eu vou morrer. Missionário, você vai se empenhar e eu vou morrer. Missionário, você vai dar o sangue e eu vou morrer. Você vai morrer o quê? Eu vou morrer pelas almas, eu vou morrer pelo meu casamento, eu vou morrer pelo meu ministério, eu vou morrer pelo missionário, eu vou morrer pelos meus ideais, eu vou morrer por Cristo, eu vou morrer pela obra, eu vou morrer por tudo aquilo que eu acho que é certo e por tudo aquilo que eu acho que vale a pena. Deus só me levantou aos 17 anos para dar a minha força, para dar o meu sangue. Deus me levantou aos 17 anos para dar a minha vida. Eu não me arrependo de estar 12 anos pregando o Evangelho. Eu estou aqui esta noite, não para dar o meu suor, não para dar o meu sangue, mas para entregar a minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado.